Olá, a paz de Cristo, amor de Maria. Você que me acompanha agora, vamos meditar juntos o Evangelho de hoje, de quarta-feira. Vamos iniciar então, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A meditação de hoje do Evangelho, ela está no livro de São Mateus, capítulo 26, versículos de 14 ao 25. Acompanhe comigo. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e perguntou-lhes: Que quereis dar-me e eu vô-lo entregarei? Ajustaram, ajustaram com ele 30 moedas de prata, e desde aquele instante procuravam uma ocasião favorável para entregar Jesus. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhes: Onde quereis que preparemos a ceia pascal? Respondeu-lhes Jesus: Ide à cidade, à casa de um tal, e dizei-lhe: O mestre manda dizer-te: Meu tempo está próximo. É em tua casa que celebrarei a Páscoa com meus discípulos. Os discípulos fizeram o que Jesus tinha ordenado e prepararam a Páscoa. Ao declinar da tarde, pôs-se Jesus à mesa com os 12 discípulos. Durante a ceia disse: Em verdade vos digo, um de vós me há de trair. Com profunda aflição, cada um começou a perguntar: Sou eu, Senhor? Respondeu ele: Aquele que pôs comigo a mão no prato, esse me trairá. O filho do homem vai, como dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o filho do homem é traído. Seria melhor para este homem que jamais tivesse nascido. Judas, o traidor, tomou a palavra e perguntou: Mestre, serei eu? Sim, disse Jesus. Bem, meus irmãos, a meditação de hoje, como a gente percebe, né, nós estamos aí na semana da Páscoa, na quarta-feira, onde a gente nessa semana medita todo esse caminho de Cristo, né, toda essa preparação, desde a Hosana, ele que entra em Jerusalém ali naquela entrada triunfante, e aí tem toda a angústia, o sofrimento. Jesus institui, inclusive na continuidade a gente vai ver da Eucaristia. Então essa semana de Páscoa é dia de meditar não só aquilo que acontece com Jesus nesse sofrimento, nessa crucificação, morte e ressurreição, mas aquilo que Deus deixa para a gente também no nosso dia a dia. Na passagem de hoje a gente vê claramente a traição de Judas a Cristo, e é onde a gente fica às vezes pensando, nossa, mas como que pode, né? Judas ser uma pessoa ali, um dos 12, um dos escolhidos, tão próximo de Jesus, e trair Jesus por causa de 30 moedas? Tão pouco, né? 30 moedas naquela época significava, era o preço, na verdade, era exatamente o preço de um escravo. E então ele entrega Jesus por causa de 30 moedas, como um escravo qualquer. Mas se a gente for pensar e meditar bem essa passagem, a gente vai ver que Judas, ele não entregou, ele não traiu Cristo por conta de 30 moedas. Na verdade, ele traiu Jesus porque ele queria influência. A passagem aqui vai nos dizer claramente que Judas vai até os sacerdotes e os príncipes e pergunta: quanto que vocês querem para entregar a eles? Em momento algum, Judas diz: olha, se vocês quiserem que eu entregue Jesus, eu entrego por tanto, ou seja, é o preço que eu quero. Mas não, ele chega e pergunta: quanto que vocês irão me dar para eu entregar Jesus? Na verdade, o Judas aqui claramente ele queria ficar mais influente com as pessoas da região. No caso aqui, né, como diz a passagem, os príncipes e os sacerdotes. Ele queria simplesmente por questões próprias, não por dinheiro, mas por questões próprias. Ele vende, ele entrega, né, tudo que tem, porque ele tinha Cristo. Ele tinha Cristo ali com ele. Ele simplesmente perde, ele vende tudo que tem por conta de ser fluente
com o sacerdote, com os príncipes, e vende por, enfim, traz Jesus por conta de 30 moedas. É interessante que Cristo ele sabia disso, tanto é que ele diz aqui, né, um de vós há de me trair, e quando Judas pergunta, Senhor, sou eu? Ele prontamente fala, sim, é você. E em algum momento, inclusive no decorrer da passagem, se a gente continuasse a leitura, Cristo ainda fala, vai e faz o que tem que fazer. Então Jesus já sabia, mas Jesus mesmo sabendo que Judas iria de traí-lo, mesmo assim, o Cristo fez questão que Judas participasse da Santa Ceia. Naquela noite ali haveria o grande milagre, né, o que a gente contempla hoje na missa, que é o grande milagre, que é Cristo se doando, se fazendo carne, se fazendo pão, a Santa Eucaristia. Jesus Cristo, mesmo sabendo disso, chama então Judas para participar dessa Santa Ceia, mesmo sabendo dessa traição de Judas. Mas o que eu acho de mais interessante nessa passagem? Como eu comecei logo no início falando, a gente fica tentando entender como que pode Judas, mesmo estando perto de Cristo, ainda assim traí-lo. E Jesus ainda fazer o que fez. Mas se a gente for pensar na nossa vida, o que a gente faz com Cristo no nosso dia a dia, quando nós pecamos, é exatamente o que o Judas fez. Talvez até por menos de que por 30 moedas. Naquela época foi o preço de um escravo. Hoje, o escravo somos nós quando nós pecamos. Quando nós pecamos, nós estamos traindo Jesus. Quando nós pecamos, nós estamos nos entregando como escravos. E Jesus, mesmo sabendo disso, mesmo sabendo das nossas falhas, ele vai lá e se entrega na cruz como fez. Mesmo sabendo que um dia nós iríamos traí-lo, ele foi lá e se entrega na cruz. Cristo, quando se entrega na cruz, ele se entregou pelo o traidor, pelo Judas, mas não só pelo Judas, também pela gente. Que nessa semana de Páscoa a gente possa refletir. E o que eu tenho, por quanto eu tenho vendido o Cristo? Aquele Cristo que pagou por nós um alto preço, né? Pagou pela sua própria vida na cruz. E mesmo assim a gente vende esse Cristo pelo pecado. A quanto tem custado, meu irmão? A quanto tem custado essa traição a Cristo? Que nessa semana de Páscoa a gente possa refletir. Essa semana de Páscoa que é tempo de conversão, né, de ressurreição, que a gente possa fazer valer a pena todo esse sacrifício e preço que Cristo pagou na cruz por nós. Que possamos deixar essa escravidão de lado, que possamos deixar de ser traidores e sim, virar aqueles discípulos que seguem até hoje com Cristo. Amém? Fica com Deus e até uma próxima oportunidade.